Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje queremos falar de uma obra maravilhosa, uma exploração da teologia cristã de Don Thorsen, uma obra publicada aqui no Brasil pela editora Reflexão. Queremos mostrar algumas partes em detalhes para vocês. O objetivo não é mostrar toda a obra, senão o vídeo ficaria muito extenso, mas eu creio que pelas partes que queremos mostrar para vocês, vocês já vão ter uma boa noção do que essa obra trata, de como ela aborda os assuntos e como o autor escreve e se posiciona. Antes disso, quero convidar você, se inscreve em nosso canal se você não é inscrito, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo e também deixa aqui o seu comentário, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então. Primeiro aqui eu quero mostrar alguma coisa que tem nas abas aqui do livro, tá? Então aqui nesta primeira aba, melhor dizendo, nós temos um pouco da importância da teologia, né? O estudo do cristianismo em geral e da teologia cristã em particular não é um estudo como os demais estudos. De uma perspectiva cristã, esses estudos são seriamente importantes. Se Deus criou as pessoas à sua imagem, é imperativo que elas aprendam sobre Deus e também a respeito de si próprias. Essa compreensão é primordial para o bem-estar individual e social de suas vidas aqui e agora. E na segunda aba, ou na segunda orelha, como costuma se falar, nós temos aqui um breve currículo do autor Don Thorsen, tá? Ele é PhD, atua no seminário Azusa Pacific desde 1988, ou seja, já faz mais de 30 anos. Ele tem seus livros amplamente publicados e viaja internacionalmente apresentando vários tópicos da teologia. Colaborador da Christianity Today, Light and Life e da Christian Scholars Review, né? 3 revistas. Ele ministra aulas de mestrado e doutorado e é membro de sociedades como a Academia Americana de Religião e a Wesleyan Theological Society e o Oxford Institute. Na realidade, o currículo dele é bem mais amplo, eu dei uma pesquisada, ele tem 2 doutorados, 2 mestrados, é um especialista na teologia de Wesley, né? Então nós vamos ter uma pegada wesleyana no que ele escreve, tá? Inclusive daqui a pouquinho vou mostrar um outro livro que tem em português do mesmo autor. Tá? Vamos dar uma olhadinha por dentro então, você já nota que as páginas são amareladas, mais conforto para a leitura. O prefácio é do professor Vinícius Couto, né, autora, né, e também, pelo que percebemos, trabalha aí traduzindo obras também da editora Reflexão. Tá? Então essa obra aqui é de 2020, ele estava fazendo seu doutorado, né? Então quem sabe aí já até concluiu o seu doutorado. E ele trabalha aqui dando um panorama, né, do que nós vamos ver na obra, e eu vou mencionar isso daqui a pouquinho. Então, nós temos aqui uma dedicatória, né, é dedicado às filhas do autor. O sumário. Irmãos, o sumário tem 10 páginas. Para uma obra desta aqui, de 690 páginas, é um sumário muito bom, né? Então aqui você vai ver, eu vou passar as páginas devagarinho, não vou me deter muito no sumário, tá? Mas só pela passagem das páginas você vai poder ver, né? Então a parte 1 que é Fundamentos da Teologia, a parte 2 sobre Deus, a parte 3 sobre a criação, a parte 4 humanidade, a parte 5 pecado, a parte 6, Jesus Cristo, a parte 7, o Espírito Santo, e muito interessante, né? Há muitas obras de teologia sistemática que possuem muito pouco conteúdo sobre o Espírito Santo. Aqui temos 2 capítulos que dão em umas 40 páginas, né? Já é alguma coisa. Parte 8, salvação. Parte 9, a igreja. E a parte 10, o futuro, conta também com um epílogo, né, uma espécie de conclusão e fechamento da obra e um glossário. Né? Interessante, meus irmãos, é que a obra tem 30 capítulos divididos em 10 partes, ou seja, uma média de 3 capítulos cada parte. E nós vamos ver
que cada capítulo ele tem uma conclusão e perguntas para reflexão adicional. E esse glossário aqui é uma espécie de dicionário de termos teológicos, ele inclui aí 35 páginas, é bem extenso, tá? Então aqui um prefácio do próprio autor, tá? Eu não vou me deter aqui, eu gostaria só de destacar aqui no prefácio do autor, né, o porquê do título, né? O porquê, por exemplo, não foi colocado aqui, o que na minha opinião poderia ter sido feito, uma introdução à teologia cristã, né? Porque essa obra, na minha opinião, ela é uma teologia sistemática introdutória, tá? Ela não procura ser dogmática, né? Extensa, apresentar assim em muita profundidade os assuntos, mas porque é uma exploração, justamente porque o objetivo da obra, enquanto isso eu vou retornando ali onde nós estávamos, tá? O objetivo da obra, meus irmãos, é explorar as doutrinas, as principais doutrinas da fé cristã. Então vai ter pontos em que ele simplesmente vai apresentar as visões, as principais visões a respeito das doutrinas, ao longo da história, ou as que se destacaram ao longo da história, e ele simplesmente vai explorar e não vai se posicionar, né? Esse é um ponto muito importante nessa obra. Agora, né, quando toca em pontos mais essenciais da fé, aí ele se posiciona. Nós vamos ver isso especificamente quando nós darmos uma olhada na parte sobre salvação, você vai ver que ele se posiciona. E isso me agradou bastante, eu gostaria que ele tivesse dado, vamos dizer assim, a posição pessoal em todas as partes do livro que eu li, mas na parte de salvação isso ficou bem explícito, né? Ficou bem declarada a posição do autor, né? Outro aspecto da obra que está relacionado ao título é que esse livro ele foi escrito numa linguagem muito clara, é um livro bem acessível, né? Talvez isso tenha um link com a dedicatória. Você percebeu aqui que o livro tem uma dedicatória, eu vou voltar aqui, às filhas dele, né? Olha só, para minhas filhas, Leslie, Heidi e Dana, cujo amor me encoraja e cujas perguntas me desafiam e me inspiram. Talvez, pensando nas perguntas que suas filhas faziam sobre a teologia, ele decidiu, né? E claro, não apenas as filhas, mas os alunos também, escrever um livro como este, uma linguagem clara e acessível, tá? Você já percebeu que o livro é brochura, capa flexível, né? Para um livro que pretende ou que se propõe a ser manuseado constantemente ou lido de capa a capa, até não é um defeito ele não vir em capa dura, tá? Ele tem essas abas aqui, dá para marcar especialmente no início e no fim, tá bom? Então agora vamos sair um pouco dessa introdução que eu dei e vamos dar uma mergulhada no livro, tá? Eu fiz algumas marcações, esta eu vou pular, eu até dei uma numerada, tá? Você não note que tá meio amassadas as marcações, quem tem filho pequeno em casa sabe como é, né? Eles mexem em tudo e que bom que estão aprendendo a mexer em livro teológico cedo, desde que não amassem e estraguem, né? Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o Espírito Santo. Como eu mencionei, a obra tem 2 capítulos sobre o Espírito Santo, e aqui nós estamos no capítulo 20, se eu não me engano, tá? Exatamente as obras do Espírito, tá? Que é o segundo capítulo sobre o Espírito Santo. Então no primeiro ele vai dar concepções mais introdutórias, vai definir a pessoa do Espírito Santo, e aqui ele vai falar sobre a obra do Espírito Santo. Eu destaquei alguns parágrafos, então nós vamos fazer a leitura de alguns trechos, alguns parágrafos aqui, tudo bem? Vamos lá então. Onde eu marquei aqui, ó. Vem comigo. Alguns pensam que o Pentecostes foi um evento único que envolveu a vinda universal do Espírito Santo e o começo da igreja. O falar em línguas que ocorreu não foi necessariamente algo normativo que todos os crentes devem experimentar. De fato, dons especiais de falar em línguas e profecias, argumenta-se, cessaram após o século I, na opinião deles, conforme 1 Coríntios 13:8. Essa concepção cessacionista considera que o falar em línguas, a interpretação de línguas e outros sinais e maravilhas representam como o Espírito de Deus trabalhou no passado. Agora
o Espírito Santo trabalha de maneira diferente, eminentemente através dos ensinamentos da Escritura. Ou seja, aqui ele está apresentando a visão cessacionista, ele não está tomando partido com esta visão. Outro parágrafo. Falar em línguas pode ter envolvido línguas estrangeiras conhecidas para que outras pessoas pudessem entendê-los. Está se referindo ao Pentecostes e às ocorrências em Atos. Tá? Pode ter envolvido uma língua angélica que somente aqueles cheios do Espírito Santo poderiam falar ou interpretar. Falar em línguas, junto com outros dons do Espírito Santo, aparece em todo o Novo Testamento. Esses dons se tornaram um tema de debate, especialmente hoje, quando houve um aumento acentuado nos relatos de fenômenos pentecostais e carismáticos. Então aqui ele vai começar a abordar um pouco mais do que o Espírito Santo faz na vida cristã propriamente dita, e ele já considerou aqui a existência do movimento pentecostal e carismático. Vamos adiante. Tá? Aqui, os dons do Espírito Santo. Vamos lá. Separei aqui os 2 parágrafos. Outros cristãos consideram o carismata mais como dons distintos ou habilidades divinamente dadas, limitadas em número, que são diferentes da compreensão acima mencionada de carismas. Como tal, Deus concede sobrenaturalmente os dons do Espírito Santo. Eles não são ações humanas que são divinamente aprimoradas. Em vez disso, os dons espirituais são concedidos exclusivamente aos crentes pelo poder do Espírito Santo. Os cristãos que acreditam que Deus concede todos os dons como investiduras sobrenaturais do Espírito Santo, mencionados na Escritura, são conhecidos como continuistas. Aqui ele está apresentando a visão continuista. Os pentecostais acreditam que os dons espirituais são dados aos cristãos depois de terem sido batizados com o Espírito Santo, de maneira semelhante ao que aconteceu com os primeiros cristãos no Pentecostes. Falar em línguas geralmente precede o recebimento de outros dons espirituais, de acordo com os pentecostais. Outros continuistas, no entanto, não esperam ou exigem que os cristãos falem primeiro em línguas antes de receber outros dons espirituais. Em vez disso, falar em línguas representa a manifestação de um dom espiritual entre muitos e não é considerado um pré-requisito para outros dons espirituais. Aqui ele está apresentando, então, a visão pentecostal e a visão carismática. Vamos ver aqui, eu separei mais um parágrafo na página seguinte. Os dons espirituais são considerados habilidades e qualidades que permitem aos crentes edificar a igreja e ministrar as diversas necessidades das pessoas, espiritual e física, individual e social. Os dons do Espírito Santo servem para glorificar a Deus, conforme 1 Pedro 4,11, edificar o corpo dos crentes, 1 Coríntios 12,7, e habilitá-los para o ministério, 2 Coríntios 10, versículos 13 e 4. A Escritura menciona esses dons, mas não os elabora sistematicamente. Como resultado, as opiniões diferem sobre a natureza e função dos dons do Espírito Santo. Então, o autor não está ignorando a existência de um grupo que até aqui ele não mencionou, né, mas que nós vamos mencionar aqui que é o grupo majoritário dentre os cristãos evangélicos, que são os pentecostais e carismáticos. Isso já é um ponto bom, ele não ignorou e ele não denegriu essa posição. Vamos dar uma passada aqui. Então ele vai falar aqui do número de dons espirituais extraordinários. Aqui tem uma tabela e eu vou girar o livro aqui, tá? Para você poder dar uma olhadinha com mais precisão nessa tabela aqui. Tá? Então ele vai colocar os dons do Espírito nos 4 textos principais que enumeram esses dons. Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, que é aquela lista que contém 9 dons espirituais, né? 1 Coríntios 12, 28, e Efésios 4, 11, que aqui mais os dons ministeriais. Tá? Girando, tá? De novo, estou centralizando aqui. Aí aqui, nesta página, ele vai começar a trabalhar a respeito dos dons de profecia e discernimento. Vamos lá então para ler aqui mais 2 parágrafos dessa página, tá bom? A profecia também é descrita como um dom do Espírito Santo, e aqui ele dá as referências, em Romanos e 1 aos Coríntios. São dadas instruções para respeitar e testar frases proféticas, a fim de verificar se elas são de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Assim, é importante pensar no dom do discernimento em relação à profecia. Correto.
Perfeito. Outro parágrafo aqui, tá? Onde eu estou com a caneta. As exortações bíblicas ao discernimento são aplicáveis tanto a grupos de crentes quanto a indivíduos. Embora Deus muitas vezes escolha indivíduos para falar profeticamente e exercer discernimento, é tão importante que os crentes também o façam coletivamente. Isto é especialmente verdade para as igrejas. As igrejas precisam falar profeticamente e discernir sabiamente como determinam suas convicções, valores e práticas. Elas nunca devem permitir, virando aqui, que os indivíduos reivindiquem acesso exclusivo a Deus e que conheçam a vontade de Deus. As igrejas têm o direito e a responsabilidade de discernir o Espírito, a origem divina e a verdade das reivindicações proféticas para que não sejam enganadas tanto quanto os indivíduos. Legal. Mais um aqui. Hoje, pensa-se que alguns pregadores e professores manifestam o dom de profecia, e as reivindicações proféticas podem pertencer mais do que às questões de conversão. Tá? Muitos afirmam, ou são reconhecidos, que falam profeticamente sobre assuntos que refletem a vontade de Deus. Historicamente, os cristãos falam profeticamente em prol da justiça, condenando injustiças como a escravidão, o racismo e outros erros cometidos contra os pobres, marginalizados ou perseguidos. Certamente, os cristãos têm sido igualmente culpados de contribuir com tais injustiças, muitas vezes alegando falar profeticamente ou biblicamente em seu nome. Por esse motivo, a profecia nunca deve ocorrer sem discernimento para que a reivindicação da autoridade divina seja abusada. No entanto, cristãos com discernimento e as igrejas não devem ter medo de pronunciar profeticamente o que eles acreditam que Deus levou a eles. Ou seja, ele está tendo uma visão aqui, não sei se eu poderia chamar de equilibrada, mas ele não está se posicionando como um carismático, como um pentecostal, mas tudo leva a crer que o autor tem uma visão que se alinha mais com um continuismo, porque ele está reconhecendo a existência de falas proféticas por parte tanto dos membros da igreja quanto da igreja de uma maneira coletiva, e está encorajando os crentes individualmente, a igreja de uma forma coletiva, a exercer o discernimento e verificar se aquilo que está sendo falado profeticamente por dom do Espírito, ou alegadamente por dom do Espírito Santo, está de acordo com as Sagradas Escrituras. Tá? Já é um ponto positivo da obra. Tá? Ele prossegue, agora ele vai entrar em outras questões, mais detalhes aqui, então ele vai falar agora sobre línguas e interpretação. Tá? Fiz várias marcações aqui para nós, né, para nós darmos uma olhada em alguns trechos aqui. Fica comigo, você vai ver que é bem interessante. Línguas e interpretação. Após o surgimento do pentecostalismo, o falar em línguas do grego glossolalia ou glossolalia, língua, linguagem, mais falar, conversar, emitir um som, ou seja, falar em línguas, floresceu entre os cristãos de todas as igrejas, denominações e nações. Sua difusão é tão surpreendente quanto sua escassez antes do século XX. O que devemos pensar do falar em línguas e, correspondentemente, como interpretá-las? Aqui ele fala da escassez, mas também há um ponto a ser considerado, é que isso não foi registrado. Não necessariamente que isso não acontecia. Há um número muito menor de registros do que nós temos hoje. Mas isso pode ser um argumento para defender a posição de que isso não acontecia? É de se pensar. Primeiro, alguém que fala em línguas pode estar falando uma língua conhecida ou humana, que pode ser entendida por qualquer pessoa familiarizada com ela. Tá? Então ele vai falar sobre as posições a respeito de falar em línguas. Tá? Essa é a primeira. Então, isso aconteceu no Pentecostes. Tá? Então, o primeiro caso aqui seria, ou a primeira hipótese, a xenolalia, que seria falar num idioma humano, tá? Que o falante não conhece, mas que é conhecido ou que já foi conhecido de alguém. Tá? Em termos bem gerais seria isso. Tá? Segundo, uma pessoa que fala em línguas pode estar falando uma língua desconhecida ou angelical, o que exigiria o dom divino da interpretação além do falar em línguas. Seria a glossolalia. Tá? Então, aqui ele coloca até o angelical junto, mas aqui o argumento principal é de uma língua desconhecida. Tá? Terceiro, falar em línguas pode ser mais demoníaco do que divinamente inspirado, que pode ser uma opinião defendida pelos cessacionistas, aqueles que pensam que todos os dons do Espírito Santo cessaram após a era apostólica no século I. Então, a terceira posição é o cessacionismo.
E quarto, falar em línguas pode ser uma manifestação psicológica em uma pessoa e não um dom divino, então uma hipótese psicológica, né? Mas quando nós pensamos, principalmente na terceira e na quarta posição, a distinção do dom como espiritual diminui, então nem caberia falar como um dom espiritual. Por isso que não é apenas a minha opinião, né? A opinião cessacionista, que é minoritária dentro do meio evangélico, irmãos, ela não tem base bíblica. Tá? Com todo respeito àqueles que pensam diferente de mim. Agora, claro, que há, vamos dizer assim, vários níveis de continuismo, isso existe. Ok, aí concordamos. Aqui é a visão pentecostal. Os pentecostais inicialmente consideraram que falar em línguas era algo mais que um dom do Espírito Santo. Representava a evidência física do batismo do Espírito Santo, uma experiência importante após a conversão, quando um crente recebe poder ou fogo, a plenitude do Espírito Santo. E aqui ele apresenta os textos. Essa experiência após a conversão, ele continua falando do batismo com o Espírito Santo, tá? Essa experiência após a conversão, às vezes, tem sido descrita como batismo por, no, do ou com o Espírito Santo. Apesar do debate sobre a preposição específica usada, os pentecostais consideram o batismo no Espírito Santo um privilégio especial e uma oportunidade de viver e ministrar de maneira mais eficaz. Ocasionalmente, os pentecostais consideram falar em línguas a evidência física inicial do batismo do Espírito Santo, enquanto outros o consideram uma das várias evidências, né? Dentro do continuismo tem essa divisão aí do pensamento. É claro que falar em línguas pode incluir palavras de Deus para as pessoas ou palavras ou orações de pessoas para Deus, o que tornaria a interpretação ainda mais crucial, né? Então, é o que penso eu, de acordo com o que vimos até aqui, que ele apresenta uma visão continuista, né? Claro, não é uma visão pentecostal, é uma visão continuista, ele admite a possibilidade, tá? E aqui nesse último trecho ele até fala, né, da questão das línguas como uma mensagem profética, né, ou uma oração, né? E eu, como pentecostal, também admito isso, tá bom? O batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo se refere àquilo que João Batista prometeu que acompanharia o ministério de Jesus, tá? Os textos aqui. Quando isso ocorreu? Ocorreu pelo menos no Pentecostes. Lucas entendeu os eventos de Pentecostes como o cumprimento de Joel 2, tá? Conforme Atos 2, mas o batismo do Espírito Santo foi um evento que aconteceu de uma vez por todas ou é representativo dos eventos em andamento na vida dos crentes? Bom, eu fico com a segunda hipótese, né? Eu acredito que Lucas, inspirado pelo Espírito, ele escreveu ou editou, né, o seu escrito, formatou o seu escrito para mostrar para nós que aquilo que a igreja primitiva viveu está disponível para todos os cristãos de todas as épocas. Um estágio ou dois estágios, né? Então ele vai falar aqui que alguns protestantes, né, têm opiniões diferentes, né? As referências ao batismo do Espírito Santo mais frequentemente diziam respeito à conversão do que à busca de um estágio elevado de espiritualidade, para alguns protestantes. Aqui é a visão de Wesley. Alguns protestantes falaram sobre uma segunda atividade identificável do Espírito Santo subsequente à conversão. Wesley, por exemplo, observou o poder do Espírito Santo disponível para os crentes, pelo qual eles podem ser cada vez mais purificados pela fé e arrependimento do pecado remanescente em suas vidas. A inteira santificação representou esse ponto, subsequente à conversão, quando os crentes consagram suas vidas a Deus. Pensa-se que esse segundo estágio do cristianismo estivesse presente na vida dos cristãos do século I, e aqui as referências. Tá? Então era o pensamento de Wesley e de boa parte dos wesleyanos dos dias de hoje. De um estágio de inteira santificação, de uma plenitude do Espírito em suas vidas. Aqui é a visão pentecostal. Alguns pentecostais fazem uma distinção entre o batismo pelo Espírito Santo, que descreve a iniciação na salvação, e o batismo no ou com o Espírito Santo, que descreve o fortalecimento e a plenitude do Espírito Santo. Referências bíblicas à obra do Espírito Santo em Atos sugerem atividade espiritual distinta na vida dos crentes, diferente da conversão. Frequentemente, tais obras eram acompanhadas do falar em línguas, juntamente com outras aqui as referências. Parecia haver pelo menos duas etapas do trabalho do Espírito Santo na vida dos crentes consagrados. É a visão pentecostal, na minha opinião, bem retratada, e aqui estou me encaminhando para o final aqui dessa parte sobre pneumatologia, sobre o Espírito Santo. Ele vai falar da plenitude do Espírito.
Isso se refere à presença e controle do espírito da vida total de um crente. Na Escritura, há vários casos em que os crentes são descritos como cheios do Espírito Santo. Note, irmão, ser cheio do Espírito não é você apenas falar em línguas, ter e exercer dons espirituais. Ser cheio do Espírito Santo, conforme a Escritura, é você ser dominado, você ser controlado pelo Espírito na sua vida diária. É você ter em você o fruto do Espírito sendo produzido. Tá? A Escritura não fala muito sobre a plenitude do Espírito Santo, portanto deve-se tomar cuidado ao usar essa frase. É o que eu acabei de falar. Referências à plenitude do Espírito Santo devem ser usadas para incentivar e desafiar, em vez de julgar as pessoas. Né? Nós não devemos dizer que eu sou mais cheio do Espírito Santo que alguém, que eu sou mais espiritual que alguém, mas eu devo fazer como Paulo, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? Temos que encorajar, exortar as pessoas a serem cheias do Espírito Santo. E aqui a conclusão do autor do capítulo, né? Teologicamente, o destaque dado ao Espírito Santo constitui uma doutrina essencial para as práticas cotidianas dos cristãos, bem como para o que eles acreditam e valorizam. No entanto, essa negligência foi prejudicial, ou seja, ele está falando aqui, eu só sublinhei essa frase para me lembrar, que historicamente há uma negligência a respeito da pessoa do Espírito Santo na teologia cristã, e ele está muito certo disso. No entanto, a atenção ao Espírito Santo se concentra criticamente no relacionamento imediato e dinâmico que as pessoas podem ter com Deus, seja iniciando a salvação ou possibilitando frutos, carismas e dons espirituais. As obras do Espírito Santo são essenciais para as convicções, valores e práticas cristãs. É isso, irmão. Um ponto da obra que eu mencionaria também como essencial é que Dom Thorsen procura aplicações práticas do que se crê, né? Alinhar teoria com a prática. Por quê? Porque aquilo que eu creio, conscientemente ou inconscientemente, no que diz respeito à teologia, à doutrina, vai implicar no meu comportamento cristão, nos meus atos, ações, atitudes, né? Ou podemos dizer na minha ética cristã, no meu comportamento, na forma como eu vou agir. Ainda que, por exemplo, inconscientemente, ou que isso seja inconsciente, que eu não me dê conta de que eu estou crendo nisso, as minhas ações vão revelar. Tá bem? Então, como eu mencionei, cada capítulo tem uma conclusão e também perguntas para reflexão adicional. Vamos prosseguir então? Eu vou só tomar uma aguinha aqui, antes de nós irmos para a parte 8, parte sobre salvação. E essa parte, meus irmãos, é uma parte que, na minha opinião, ficou muito boa. Ele traz alguns elementos, ou ele formata, ele edita, né, essa parte aqui de uma forma que eu gostei bastante, né? Então você está vendo aqui os capítulos, né? Nós vamos focar principalmente no primeiro capítulo e alguma coisa do segundo capítulo vamos mostrar. Como eu falei, ele sempre procura trazer a parte prática, então ele desenvolveu esses outros 2 capítulos na parte de salvação, que é vivendo como um cristão e espiritualidade cristã. Tá? A graça de Deus e a nossa escolha, tá? É o nome do capítulo. Então ele vai introduzindo o capítulo, o contexto bíblico, termos-chave, salvação como dom e tarefa, termos relacionados, né? E aqui nos termos-chave ele fala de graça, predestinação, liberdade humana, ele não usa a expressão livre-arbítrio, né? Ele coloca como liberdade humana, né? A salvação como dom e tarefa, termos relacionados, né? Pré-ordenação e pré-ciência, o desenvolvimento histórico, ele vai falar do debate entre Pelágio e Agostinho, tá? O pelagianismo, o semi-pelagianismo, né? Então, temos aí o exemplo de João Cassiano e Abelardo, né? Como semi-pelagianos. O agostinismo, né? A posição de Agostinho no debate com Pelágio. Aí a teologia da reforma, tá? Vai falar de Lutero e Calvino. Liberdade compatibilista, determinismo, ele vai falar. E aí nós chegamos aqui no semi-agostinismo, e aqui eu quero dar um pause, na realidade um pause não, um close e um zoom, para nós lermos aqui, né,
alguma coisa a respeito do semi-agostinismo. Vamos lá. Vem comigo. Aqui onde eu coloquei a caneta, esses 2 parágrafos aqui, vamos ler. O semi-agostinismo é o conceito de que Deus provê graça a todas as pessoas, o que possibilita a elas livremente aceitar ou rejeitar a oferta de salvação de Deus. A graça divina trabalha na vida das pessoas antes das suas decisões. Isso se chama, tcharararã, graça preveniente. Em certo sentido, a graça de Deus torna possível as decisões das pessoas, iniciando, continuando e trazendo essas decisões para a salvação das pessoas. Em todos os casos, Deus inicia o movimento das pessoas em direção à salvação, de modo que as pessoas não ganham ou merecem a redenção. No entanto, Deus quer que as pessoas aceitem a salvação livremente. A fé delas envolve uma resposta humana, mesmo que a explicação exata para ela permaneça tão paradoxal quanto outros aspectos de Deus e das relações de Deus com as pessoas. Tá ficando bom. O semi-agostinismo não é um termo com o qual muitos cristãos estejam familiarizados. Isso se deve, em parte, à tendência histórica entre os cristãos de agrupar toda a discussão sobre iniciativa divina e resposta humana em 2 categorias amplas. As pessoas parecem contrastar agostinismo e pelagianismo. Contudo, assim como o pelagianismo oferece uma visão moderada do pelagianismo, o semi-agostinismo oferece uma visão moderada do agostinismo. De fato, pode-se argumentar que o semi-agostinismo é a visão cristã mais comum da predestinação e liberdade humana por toda a história da Igreja, bem como hoje. Verdade. Dei até uma pausa na respiração, que foi muito bom. A Igreja primitiva se beneficiou da maioria das premissas de Agostinho. Uma das exceções foi sua concepção da predestinação e liberdade humana. Embora Agostinho ainda exerça influência sobre esses temas, a maioria dos cristãos manteve um cuidado em reconhecer a responsabilidade humana pela salvação, bem como viver uma vida cristã. E aí nós temos aqui alguns dos quais adotaram essa posição mais moderada, tá? Que aqui o autor está inicialmente chamando de semi-agostinismo, como Cesário de Arles e Gregório Magno. Daí ele também vai falar, né, dos períodos medieval e renascentista, incluindo as igrejas católica e ortodoxa. Aí ele continua a definição, falando sobre o conceito. Deus restringe o controle divino sobre as pessoas, a fim de permitir liberdade genuína. Em particular, Deus permite a liberdade de aceitar ou rejeitar a oferta graciosa da salvação. A autolimitação do poder divino sobre as pessoas não contradiz a soberania de Deus, porque nenhuma limitação real no poder de Deus ocorre. Deus quer respostas livres da parte das pessoas, em vez de respostas às quais elas não poderiam resistir se quisessem. Isso não torna o mundo caótico. Deus ainda está no controle. A autolimitação de Deus não inclui o conhecimento de Deus sobre o futuro, ou seja, Deus conhece as decisões que as pessoas tomam e as ajusta de forma a alcançar todos os objetivos e promessas que Deus oferece à humanidade. Perfeito. Aí ele vai falar de Tomás de Aquino, né, que na Idade Média também abraçou esse conceito de semi-agostinismo. Continuando aqui, após o início da reforma na Europa continental, os anglicanos confirmaram um conceito semi-agostiniano, reflexo de sua herança católica, enfatizando a graça preveniente. A graça preveniente também pode ser chamada de graça preventiva ou graça precedente, graça que precede o livre consentimento das pessoas, inclinando-as para Deus. Sobre o tópico do livre-arbítrio, os 39 artigos anglicanos declaram: portanto, não temos poder para fazer boas obras agradáveis e aceitáveis a Deus, sem que a graça de Deus por Cristo nos preceda, para que possamos ter uma boa vontade e coopere conosco enquanto tivermos essa boa vontade. Ótimo! A preventiva ou graça preveniente possibilita que as pessoas tenham liberdade suficiente para fazer o que é bom, incluindo a opção de aceitar a salvação de Deus e de cooperar com a capacitação divina para cumprir a vontade de Deus. Deus nos dá graça, é um dom. Deus predestina a graça, as pessoas e os eventos que acontecem. No entanto,
Deus permite às pessoas a liberdade de escolha para a vida cotidiana, bem como para a salvação. Perfeito. Eu sou semi-agostiniano. Tá? Eu me identifico com tudo que foi falado a respeito desse conceito aqui. Aí agora ele vai falar do arminianismo. Tá? Vamos lá, vem comigo. Ele primeiro fala, né, que Lutero, Calvino e outros reformadores rejeitaram o catolicismo como sendo pelagiano, ou, na melhor das hipóteses, semi-pelagiano. Aí olha o que eu marquei aqui. No anseio de evitar qualquer possibilidade de justiça pelas obras, eles consideravam o agostinismo mais bíblico e fiel ao espírito dos princípios protestantes da salvação do somente a graça e somente a fé. Virando a página, tá? Deixa eu só dar uma centralizada aqui. Aí, tá? E aí, meus irmãos, eles vão falar, isso, virei a página, eles vão falar que houve, tá, alguns, né, que pensaram, ok, eu não marquei, mas eu me lembro aqui de pensar em mencionar esse parágrafo aos irmãos, tá? No entanto, alguns protestantes continentais pensaram que Lutero e Calvino haviam ido longe demais na rejeição das crenças católicas. Ao rejeitar um extremo, os reformadores foram para o outro, concentrando a responsabilidade pela salvação unicamente em Deus. Cristãos de tradição reformada reagiram e desejaram retornar a uma visão menos restrita, considerada a mais fiel ao equilíbrio da Escritura. Por exemplo, James ou Jacob Arminius, tá, afirmou que era fiel a Calvino e à tradição reformada, bem como a Escritura ao defender uma visão semi-agostiniana, que com o tempo passou a ser conhecida como arminianismo. Na Holanda, os seguidores de Armínio escreveram uma remonstrância ou resposta às declarações calvinistas predominantes de predestinação e liberdade humana. Um conselho foi convocado em Dordrecht, na Holanda, conhecido como Sínodo de Dort, 1618 a 19. Os remonstrantes esperavam que fossem reconhecidos como iguais e que o sínodo fosse uma oportunidade para discutir questões controversas. Em vez disso, o sínodo convocou os remonstrantes a comparecer diante deles como réus e no devido tempo suas doutrinas foram condenadas. Aí, a verdade. Essa é a verdade. Tá bom? Aí ele vai fazer uma comparação entre calvinismo e arminianismo, vai falar dos 5 pontos do Sínodo de Dort e vai falar de 2 acrósticos aqui, o primeiro a tulip e o segundo que ele propõe aqui, tá, como a cura, tá, que seria uma versão do facts que nós conhecemos do arminianismo. Tá? Então, o que ele fala? Que existe sim uma alternativa à tulip, ele coloca aqui onde eu destaquei. Contudo, existe uma alternativa que tem raízes teológicas que se estendem por séculos à história da igreja antes da reforma protestante. Então, a acusação de que o arminianismo é um pensamento, uma vertente soteriológica que tem a sua origem em Jacó Armínio, não é verdadeira. E aqui Dom Thorsen está sendo muito feliz no seu comentário. As origens do pensamento de Armínio, que nós podemos chamar de sinergista, ou com alguns autores falam monergismo condicional, né, o arminianismo, ele não foi criado por Armínio. Ele tem raízes históricas dentro da igreja cristã. Tá? E aqui ele vai, na página seguinte, trazer aqui um comparativo entre os 5 pontos do calvinismo e do arminianismo. Tá? A base, tá, bibliográfica disso é de Millar Erickson, né, do Dicionário Conciso de Teologia Cristã, de Millar Erickson. Tá? E a base também ele usou um outro livro dele, né, Calvino versus Wesley, alinhando crenças, né, ou colocando as crenças em linha com a prática. Tá? E é esse livro aqui que foi publicado pela editora Carisma, né? Calvino versus Wesley, 2 teologias em questão. É o título em português. E aqui ele vai detalhar a posição soteriológica dele. Recomendo muito, tá na minha lista de leituras, tá? Então aqui ele coloca os 5 pontos, vamos dar uma olhadinha aí, tá? Então, calvinismo, a tulip, em inglês no caso, né? O agostinismo e o arminianismo, a cura, semi-agostinismo. No caso aqui, ele vai trazer nas palavras dele, né, uma visão arminiana mais inclinada para o wesleyanismo, né, ou armínio wesleyano. Vamos lá. Então, depravação total no calvinismo, tá?
Os seres humanos nascem com todos os aspectos de sua natureza corrompidos pelos efeitos do pecado. Tá? No caso, a depravação total para o calvinismo é uma depravação em profundidade. Né? Agora, arminianismo. Todos são pecadores. A humanidade caída pecou e não pode fazer o bem ou alcançar a fé salvadora sem o poder regenerador de Deus. Ok, é também uma versão de depravação total, só que em amplitude ou abrangência. O homem não está morto como se ele fosse um corpo morto. Tá? Muito bem. Então aqui eu só vou fazer um pause para mostrar que ele trata, tá, da depravação total. Eu até vou ler aqui para a gente, porque esse tópico exatamente que ele trabalha, eu vou deixar marcado aqui onde nós estávamos e já retorno para lá, fica comigo. Então, depravação total, 2 parágrafos bem curtinhos, tá? Calvino e seus seguidores na tradição reformada pensaram que os efeitos corruptos do pecado eram tão difundidos que as pessoas deveriam ser pensadas em termos de depravação total. A noção da depravação total sustenta que todos os componentes do ser estão corrompidos. Essa corrupção inclui as dimensões física, psicológica, racional e social da vida humana, bem como as dimensões morais e espirituais. Nada nesta vida pode anular as influências corruptas do pecado original. Ok. Aí entra essa questão. Por que no calvinismo e no arminianismo se fala em depravação total nos dois sistemas? A depravação total pode ser entendida de diferentes maneiras. Alguns pensam na depravação total em termos de amplitude de influência. É a visão arminiana. Nenhum aspecto da vida está isento da influência do pecado. Outros pensam na depravação total em termos de profundidade da influência. Todos os aspectos da vida são influenciados pelo pecado completamente. Isso está mais relacionado ao calvinismo. Obviamente, tanto a amplitude quanto a profundidade podem ser usadas para entender uma interpretação calvinista da depravação total. Era esse ponto que eu havia mencionado anteriormente. Aqui está falando, se eu não me engano, da questão do pecado. É o capítulo sobre pecado. Tá? Então ele não derrapa, tá? Como alguns autores aí, por exemplo, né, como nós tivemos no review anterior, tá, de Jack Cottrell, no livro dele ele dá uma derrapada na depravação. Tá? Continuando, falamos sobre depravação total, eleição incondicional. A escolha que Deus faz de certas pessoas para a salvação não depende de nenhuma virtude ou fé prevista da parte deles. Visão arminiana, eleição condicional. A eleição e a reprovação são baseadas na fé ou incredulidade previstas, isto é, baseadas no conhecimento prévio. Expiação limitada. A morte expiatória de Jesus foi apenas para os eleitos. Expiação ilimitada. A morte de Jesus é para todos, mas apenas os crentes desfrutam de seu perdão. Graça irresistível. Aqueles a quem Deus escolheu para a vida eterna terão fé. Terão. Ponto. E, portanto, serão salvos. Graça resistível. A graça representa o início, a continuação e o fim de todo bem, mas a graça não é irresistível. Perseverança dos santos. Aqueles que são crentes genuínos perseverarão na fé até o fim, conforme a ideia de segurança eterna do capítulo 23, que ele aborda mais para frente, tá, meus irmãos? E aqui, por fim, segurança da salvação, na visão arminiana. A graça pode preservar os fiéis através de todas as tentações, a fim de garantir sua salvação. Mas a Escritura não diz claramente que as pessoas não podem cair da graça e se perder. Isso aqui ele está trazendo bem a visão dos remonstrantes, tá? Os primeiros seguidores de Armínio. Né? E aí nós temos a visão do arminianismo clássico, o arminianismo wesleyano. Né? Nós sabemos pelas obras de Armínio que para Armínio um eleito não perde, né, a salvação, porque eleito é aquele que Deus elegeu com base na fé prevista e Deus previu que ele iria perseverar até o fim. Aí ele faz uma comparação. E eu quero aqui, encaminhando para o final dessa sessão de soteriologia, ler esse parágrafo aqui. Para os arminianos parecia tão difícil afirmar o agostinismo na prática quanto na teoria. Embora as pessoas possam alegar ser agostinianas, calvinistas em teoria, muitas vezes vivem suas vidas como se suas escolhas fizessem diferença nesta vida e na vida futura. Quando você considera o quão difundidas as crenças arminianas estão entre os protestantes, juntamente com as crenças semelhantes mantidas pelas igrejas católica, ortodoxa e anglicana, fica claro que as crenças semi-agostinianas são as mais prevalentes entre os cristãos hoje em dia e também na história da igreja. Checkmate em relação à verdade. Essa é a verdade, irmãos.
né? Tem aquelas pessoas que são calvinistas porque não conhecem o arminianismo como ele de fato é. Elas se intitulam calvinistas, mas na prática são arminianas e não sabem disso. Por quê? Porque o calvinismo é apresentado como a única visão bíblica, ou que possui fundamentação bíblica, e isto não é verdade, com todo respeito aos meus irmãos calvinistas e monergistas, tá? Isto não é verdade, o arminianismo também tem raízes bíblicas, teológicas e históricas na igreja, e é a crença soteriológica dominante nos dias de hoje, e, na minha opinião, sempre foi a crença dominante, tá? E é por isso que eu conclamo os meus irmãos arminianos, com todo respeito aos meus irmãos calvinistas, monergistas, tá? Vamos defender a nossa posição. Não vamos nos, vou usar até uma palavra bonita aqui, nos imiscuir, ser negligentes, tá? Não vamos, como diz o gaúcho aqui, nos michar. Temos que defender a posição arminiana, tá bom? Aí ele fala do teísmo aberto, tá? Que na minha opinião é um erro. Ele conclui, e aqui eu quero também concluir essa parte, tá? 2 parágrafos, permanece comigo. Vamos lá. As concepções sobre a graça, predestinação e liberdade humana têm significado para além da salvação. Elas se relacionam com todos os pensamentos, palavras e ações que as pessoas têm. Elas também se relacionam com todas as circunstâncias e experiências que as pessoas encontram. A discussão sobre a graça, a predestinação e a liberdade humana, teologicamente falando, geralmente se concentra na redenção. No entanto, ela envolve toda a vida, o grau em que Deus controla a vida e o grau em que as pessoas controlam. Tudo que cremos tem implicação prática, consciente ou inconscientemente, é o que eu vinha falando. No entanto, os cristãos devem decidir o que pensam sobre a relação entre o papel de Deus e o papel deles. Embora eles possam não querer tomar essa decisão, eles o fazem através de seus pensamentos, palavras e ações cotidianas, mesmo que não tenham consciência disso. Quanto mais cristãos autoconscientes, ou seja, conscientes de si nessa decisão, estiverem, autoconscientes, conscientes de si mesmos, estiverem da presença e do envolvimento de Deus em suas vidas, mais apropriadamente verão a graça de Deus. Quanto mais os cristãos sejam autoconscientes de suas responsabilidades, como aqueles que são salvos, que se tornaram filhos de Deus, mais apropriadamente verão seus papéis dados por Deus. O efeito geral será maior maturidade e sucesso em viver tudo o que Deus deseja que eles sejam. Eles também se tornarão mais conscientes de todos os benefícios que Deus deseja lhes conceder graciosamente. Muito bom. Estou bem alinhado com Dom Thorsen. Tá? E aí ele fala sobre o que é salvação, ordem da salvação, conversão, desenvolvimentos no entendimento cristão. Aqui ele menciona as igrejas, as igrejas protestantes, um quadro sobre as ordens protestantes da salvação, tá? Vou ficar aqui uns segundinhos para você depois poder dar um pause, tirar um print, Faz uma comparação, fala dos elementos da ordem da salvação, natureza da fé, arrependimento, tá? Perdão, e aí vai regeneração, justificação, conclusão, e aí a parte mais prática, vivendo como um cristão. Eu vou ir para o terceiro bloco aqui que eu vou mostrar, que é a parte sobre escatologia, tá? Claro que num livro de introdução, um livro introdutório sobre teologia sistemática, não poderia faltar essa parte, 3 capítulos, a escatologia propriamente dita, na realidade a parte é o futuro, a escatologia, o futuro do não evangelizado, essa parte é muito interessante, céu e inferno, tá? Então aqui ele vai fazer uma introdução, essa perícope aqui de Marcos 13, 32, 37, sobre a vigilância, sobre o cuidado, falar sobre o cenário das escrituras, sobre a vinda, tá? Aqui temos aqui as pessoas que colocam salvaguardas e justificativas para não estudar, tá? Então aqui os cuidados que nós devemos ter ao estudar a escatologia, os desenvolvimentos doutrinários. Então ele vai falar sobre o amilenismo, o pós-milenismo. Tá? Dentro do amilenismo ele vai falar então sobre as perspectivas, nós temos aqui então as variações, escatologia realizada, inaugurada e o preterismo,
tá? O pós-milenismo, o pré-milenismo, que é a posição dominante na igreja, tá? O pré-milenismo, a visão de que a segunda vinda de Jesus ocorre antes do milênio. E aí ele vai falar do tribulacionismo, né? A visão de que existe uma tribulação, então o pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, que é a visão dominante, tá? Opa, quase amassei a página. O mesotribulacionismo. E aí ele vai falar aqui, muito importante, sobre o sionismo cristão, tá? Então, a crença num futuro em que Deus irá não apenas salvar, mas restaurar Israel como nação, faz parte do sionismo cristão. A conclusão, e aí aqui, futuro dos não evangelizados, tá? Judaísmo e cristianismo, ele vai falar sobre a relação, e aí o supersessionismo, que é a crença de que a igreja é a continuidade do povo de Israel, ou seja, a igreja substitui Israel, ou a igreja é o novo Israel, tá? Não é a crença majoritária. E ele fala aqui de outras crenças, como a teologia da dupla aliança e a da oliveira, tá? E o dispensacionalismo, que é a visão predominante. Na realidade, a visão predominante é em contraste com o supersessionismo, tá? Que o supersessionismo é a teologia da substituição, é o dispensacionalismo, mas na realidade não o dispensacionalismo, mas o restauracionismo. A crença, né, de que há uma descontinuidade. Tá? A porteira não continua aberta. A igreja não é a continuidade de Israel. A igreja é uma entidade que representa todos os salvos e ela não é a continuidade de Israel. A igreja é a igreja, é um organismo diferente do que Israel, do que a nação de Israel. Tá? Então a ideia, né, de uma descontinuidade, né, de um restauracionismo, né, que Deus vai ter um plano, Deus ainda tem um plano, melhor dizendo, a cumprir, aspectos desse plano a cumprir no futuro para a nação de Israel, né, restaurando-a não no sentido salvífico apenas, mas como nação, no sentido político. Tá? Então aqui o dispensacionalismo, né, que é o maior representante do restauracionismo, né, de uma descontinuidade, tá bom? Não vamos entrar em detalhes aqui. Então as visões sobre salvação, tá? O exclusivismo, o pluralismo, inclusivismo, as variações, tá? Legal. A conclusão e perguntas adicionais. Eu destaquei aqui, depois tem sobre céu e inferno, a mais a escatologia cósmica, né, coletiva. Ele tem um epílogo aqui, tá? Opa, rasguei aqui. Que é da teoria à prática, que ele destaca o que eu falei, que nós temos que aliar a teologia com a vida cristã, uma teologia para a vida, uma teologia prática, tá? E aqui eu destaquei 2 parágrafos, tá? Deixa eu só tirar aqui esse papelzinho que está me incomodando, né? Que ele rasgou aqui. Vou botar ele mais para cá, para ele não chamar sua atenção aí, tá? 2 parágrafos, tá? E aqui ele está concluindo. Neste livro tentei ajudá-lo a ter maior consciência das formas históricas pelas quais os cristãos creram e valorizaram a Deus e o relacionamento de Deus com eles. Obviamente não basta apenas conhecer teologia para se conhecer a teoria das coisas. Você deve decidir por si mesmo no que acredita e valoriza. Nenhum cristão amadurecerá espiritualmente ou pessoalmente se eles apenas espelham seus pais, amigos, igreja ou cultura. Suas práticas, suas vidas também sofrerão com a falta de reflexão. Assim, encorajo as pessoas a se examinarem e a viverem o tipo de vida que desejam e que Deus deseja. Lembre-se de que não basta dizer que acredita em Deus se essa convicção não faz diferença em seus valores ou estilo de vida. Felizmente, de uma perspectiva cristã, não estamos sozinhos na luta por reconciliar teoria e prática. O Espírito de Deus está sempre presente, trabalhando graciosamente na e através da vida das pessoas para o seu bem-estar, nesta vida e eternidade. Este livro convidou você a explorar Deus e a teologia cristã novamente,
e espero que novos aprendizados e práticas resultem dele, agradando a Deus e também àqueles que leem este livro. Como eu falei para você, um livro que alia teoria, teologia e prática. Aqui o glossário, né, os termos teológicos. Temos aqui o agostinismo, amilenismo, anabatista, entre outros termos, tá? Arrebatamento, arminianismo. Show. Vários termos aqui, 35 páginas. Tá? Um livro de 690 páginas, um livro brochura, né, formato 16 por 23, e um livro cheio de conteúdo para você. Meu veredito é que é um livro muito bom. Tá? Entre este e o livro de Jack Cottrell, ou Jack Cottrell, qual que você recomenda? Se você puder escolher só um, escolhe esse aqui. Fica com esse aqui. Ele é um livro que, apesar de não ter a profundidade que Jack Cottrell tem nos assuntos, né? Jack Cottrell tem mais profundidade. Ele é um livro que, na minha opinião, apresenta crenças mais alinhadas com o que a maioria dos cristãos evangélicos creem. Eu estou me incluindo nisso, né? Sou um cristão pentecostal, sou dispensacionalista, né? Sou futurista, sou arminiano, então eu creio que ele representa, ou pelo menos traz, todas as visões com mais respeito, né? Lembrem que o Jack Cottrell, se você assistiu o vídeo, se não assistiu, recomendo, ele inclui, inclusive, que o pré-tribulacionismo é um erro, tá? E, pô, muitos cristãos sérios, né? Que creem no pré-tribulacionismo e não o consideram como um erro. Para mim, ele foi desonesto, né? E aqui Don Thorsen, ele é honesto na sua visão, ainda que seja uma visão mais introdutória. Eu considero esse livro uma introdução à teologia sistemática, tá? Eu recomendo para você. Vai ter um link aqui na descrição e talvez no primeiro comentário também para você adquirir. Adquirindo, você ajuda o canal. Se você ficou até o final ou veio até o final do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá? E deixa aqui o seu comentário. Temos outros vídeos preparados aí na lista para sair. Estou demorando um pouco mais porque o tempo está escasso, mas não vamos deixar de publicar aí vídeos para ajudar você a conhecer obras boas e também analisar algumas obras que talvez não sejam tão boas assim, mas para você ter consciência e adquirir com um tiro certeiro. Era isso, fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.